Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, que está do outro lado assistindo este trabalho nesta noite, esta live, aonde nós gostaria de pensar com os irmãos no livro de Josué. E farei a leitura de alguns versículos, o livro de Josué, capítulo 1, quando diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, pois onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esta palavra muito conhecida, e eu gostaria de nesta noite trazer uma reflexão para a sua vida, uma mensagem de Deus para o seu coração. Quando nós já também louvamos ao Senhor nesta noite, com o hino que fala da passagem do Jordão, e eu quero nesta noite usar esse texto dizendo que você deve atravessar este Jordão. É necessário você atravessar esse Jordão. E é preciso, para atravessar este Jordão, ter alguns cuidados, alguns quesitos que Deus ordena para que você seja bem-sucedido. E o desejo é que você precisa, é necessário você atravessar o Jordão. Meu irmão, meu amigo que está nos assistindo, hoje nós está claro que vivemos um momento de dificuldade. Esse momento de dificuldade, eu quero dizer nesta palavra que é um Jordão. É como se fosse o povo de Israel estava diante
de acontecimentos, e esse agora, depois da morte de um grande líder que fazia menção da terra prometida, e Deus havia feito grandes milagres através de Moisés, o grande líder, e chegou um momento em que ele só avistou a terra, como encerra na sua jornada, observa a terra, e Deus diz que ele mesmo não a possuía, aquela terra, mas o povo, aquele povo a qual ele havia feito a promessa, esse Deus os daria a terra como havia prometido. E já quero fazer uma aplicação para você nesta noite que está me assistindo, que aquilo que Deus promete cumpre-se, que Deus fala cumpre-se. E por isso que nesta noite eu quero trazer uma palavra para você de encorajamento. Talvez você, diante das dificuldades, quem sabe está um tanto atemorizado, mas eu quero dizer que a jornada que você precisa fazer é atravessar o Jordão. É atravessar o Jordão. As coisas estão difíceis, isso é inegável. Para todos os lados estão numa situação difíceis, entre os lares, as famílias. Quem sabe nesta hora eu posso estar falando com lares que estão divididos, mas meu irmão, na hora que nós precisamos é que você atravesse esse Jordão. Deus está lhe falando através desta palavra. É preciso ter conhecimento de que Deus promete e Deus cumpre. Então eu estava pensando nesse texto e o desânimo que estava vivendo aquele jovem Josué. Quem sabe abatido porque o seu líder tinha partido. O seu líder não estava mais entre eles. E tão quanto esse líder era fidedigno a Moisés e a obra de Deus, viu dentro de uma situação que ele mesmo, quem sabe, ficou perguntando o que iria acontecer, o que vai acontecer agora. E não sabia ele que Deus já havia preparado ele durante a peregrinação no deserto. E nós vamos lembrar deste jovem, quando na trajetória do deserto, ele pôde falar com propriedade que Deus estava com eles quando foi espiar a terra. Mas o importante, meu irmão, que eu quero dizer, que você mesmo nesta hora, você tem que atravessar o Jordão. Josué não estava enxergando isso e precisava agora Deus colocar na sua mente, colocar dentro de si uma palavra de encorajamento e dizer: esforça-te, tem bom ânimo, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te e faça o que está escrito. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Seja prudente e eu farei prosperar o teu caminho. É importante destacar 3 princípios para uma vida ser abençoada.
É preciso destacar nesse texto, quem sabe você que quer ser uma pessoa abençoada, próspera, como eu uso dizer, que para nós não lutamos para com a riqueza, mas queremos a prosperidade de Deus. E eu sempre disse, você que está assistindo, meu irmão, que você pode não ser rico, mas você é próspero, abençoado, se você estiver andando segundo a palavra de Deus. E é interessante que o primeiro princípio é que eu enxergo nesta palavra, é que Josué precisava olhar para o seu interior, e diante desse ato que Deus está encorajando, dizendo a ele que deve obedecer tudo o que estava escrito na lei, tudo o que estava escrito como promessa, e ele não deveria fugir dessa realidade. Então eu aplico para esta noite, você que está me assistindo, você quer ser uma pessoa próspera, 3 segredinhos para ser próspero. 3 segredos eu lhe passo para a prosperidade, no caminho para você atravessar o Jordão e ser próspero. Primeiro, grave aí, o segredo é ser obediente a Deus. Obedeça tudo o que eu lhe falei, Josué, e eu farei prosperar o teu caminho. É interessante dizer isso. Quantas pessoas querem ser abençoadas, querem ser prósperas, mas se não estiver de acordo com a palavra, não adianta nem ter a prosperidade, porque não é o dinheiro que lhe faz ser feliz. É ter aquilo que Deus dá como provisão. Então, meu irmão, mesmo dentro desta crise que estamos atravessando, eu quero que você, meu irmão jovem, que quer ter uma vida diante de Deus, seja obediente à palavra, pois assim Deus fará prosperar o teu caminho. Quantas pessoas ambicionam e desejam e querem, e falar com os jovens, quantas pessoas, quantos jovens se apressam e não obedecem à palavra e acham que vão ser prósperos, e não se dá numa condição, porque a Bíblia é real. Obedece é o primeiro passo para a tua prosperidade. Mas eu quero adiantar o segundo, porque você está querendo pelo menos chegar ao terceiro e deixar gravado na tábua do teu coração. Primeiro, obedecer. Josué era um jovem, um rapaz obediente. Segundo, além da obediência, ele precisava ser diligente. Ele precisava aplicar aquilo que havia aprendido do Senhor. Ele disse: então não adianta você ficar de braços cruzados, Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Olha que coisa interessante, quando primeiro obedeça, não saia nem para a direita e nem para a esquerda. Segundo, o que está escrito, você precisa executar. Então, se esforça, porque você tem que passar o Jordão.
você com este povo levanta e passa o Jordão, porque eu já dei estas terras ao povo já desde o Egito. Então, quando eu estou observando esse detalhe, o segundo é que deve se colocar na prática. Deve você, como eu digo, ser diligente, fazer acontecer mediante as promessas de Deus. Não adianta cruzar os braços, é preciso se esforçar, é preciso vencer a si mesmo. Então, você precisa tomar essa iniciativa ainda hoje. E o terceiro segredo para nós começarmos a chegar, a atravessar o Jordão, o terceiro é que Deus cumpre a sua promessa quando você obedece e quando você se esforça para vencer. Aí Deus está dizendo a Josué, dizendo assim: farei prosperar o teu caminho, e não há quem possa impedir, ninguém vai te deter, porque eu serei contigo. Eu serei contigo. E eu quero nesta noite deixar esta palavra ao teu coração, meu irmão, que as horas são difíceis. Quantos estou observando nesses dias que estamos atravessando de um período ausentes dos trabalhos da igreja. Existem aqueles que estão tão desejosos, com uma saudade de cultuar, com a vontade de chegar-se a Deus. Ah, quem dera chegar o momento de eu adorar o Senhor novamente no meu lugarzinho. Outros não estão nem sentindo muita falta. Esses é porque não tem uma segurança de andar conforme aquilo que Deus determinou. É preciso você entender que quanto mais você anela pelo Senhor, quanto mais você deseja a conhecer o Senhor, nessa hora, mais desejo você tem. A sua alma está anelante. Você começa a se afastando ainda mais das coisas desta terra. Outros, amedrontados, mas não se aproximam de Deus, se afastam de Deus. Isso indica que o seu zelo para as coisas de Deus já não são o mesmo. Então eu quero deixar aqui para você um norte para dar ao seu nível espiritual nesta noite. Se você ainda não está sentindo a saudade de glorificar a Deus junto, eu quero dizer porque você está um pouco distante das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque você está em dúvida das coisas de Deus. Porque não dá para não ter saudades se você faz parte do corpo. Se você faz parte do corpo, você está querendo a cada dia estar próximo do Senhor. Isso aumenta a cada dia, de maneira que vamos nos tornando mais próximo do Senhor, até Ele se revelar para a sua igreja.
Mas aqueles que não estão tanto sentindo falta, se faz o seu entretenimento com as coisas desta terra, encontra alegria facilmente neste mundo, é porque já esfriou um pouquinho daquele amor que Jesus Cristo deu no seu coração. Se você estava acostumado apenas de ler a Bíblia no culto de domingo à noite, eu quero dizer para você que está baixa a tua temperatura espiritual. Mas se nesta noite ao ouvir esta palavra e encorajar-se e se levantar para passar o Jordão, Deus lhe dará força para você vencer este momento da crise. É preciso ter o cuidado daquilo que o Senhor determinou, obedecer a sua palavra. Mas como obedecer a palavra? E se eu falo a uma igreja que mesmo ausente do templo, mas está ensinada, você vai recordar do que alguns dias antes de nós ausentarmos do templo, eu citei várias vezes um versículo que você não podia esquecer. Eu disse para muitos aqui nesse templo, aonde eu estou repetindo hoje, numa forma que chega a muitas pessoas. Será que você sabe definir a vontade de Deus para a tua vida? Você sabe, você que já foi ensinado, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Mas se você esqueceu, eu vou fazer você lembrar nesta live o que eu disse várias vezes. Não precisa você dobrar os joelhos e ficar pedindo: Senhor, revela a mim a tua vontade. Deus não vai fazer isso, porque a vontade de Deus está escrita, e que você precisa entender: a vontade de Deus é a santificação. É essa que você precisa agora ter na sua vida. Separar-se, desligar-se desta terra para viver uma vida pura diante de Deus. Não pense você que ausente desse corpo, a igreja, na sua casa, onde você estiver, os olhos do noivo não te vê. Se você faz parte desta igreja, é preciso ter a consciência de que a santificação é ela que define o momento do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Enquanto estou ministrando ao seu coração e dizendo que Jesus Cristo está com pressa daqueles que mais se identificam com Ele. Esse momento em que vem como se fosse algo para dar à igreja a temperatura certa. Como disse anteriormente, aqueles que estão ansiosos para estar na presença do Senhor, eles agora estão sentindo, mesmo na sua casa, no seu lar, você pode levantar a tua mão e adorar ao Senhor, porque esta condição é que te revela a posição de ser a noiva do Senhor. Mas se a tua fé está se esfriando, está indo pelas coisas desta vida, eu quero dizer para você, você está correndo perigo. É necessário se esforçar. Tem um Jordão para passar. Essa crise, eu posso dizer que é um Jordão
para a igreja de Jesus. É como se tivéssemos que atravessar o Jordão e todos unidos temos que estar no mesmo espírito, adorando a Deus, unidos, porque vamos atravessar este Jordão em nome do Senhor Jesus. O Jordão mudou o nome. Mudou o nome esse Jordão. E quem sabe outros Jordão vão aparecendo, se Jesus Cristo não buscar a sua igreja. Covid-19. Covid-19 é o teu Jordão. Mas não só isso não, tem outros. Quem sabe o Jordão que você está atravessando, de uma família desunida, do seu filho na droga. Quantos estão amargurados? Esse talvez possa ser o teu Jordão. Não interessa, eu quero que você seja obediente àquilo que Deus, através da sua palavra, lhe dá a condição de ser obediente. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Siga prudentemente, porque fará Deus prosperar o teu caminho, e você não passa esse Jordão sozinho. É o Jordão da dificuldade. O povo de Israel, então, naquele momento, estava certo de que deveria atravessar o Jordão, e vamos ter que lutar. E após a passagem, após Deus ali falar, encorajar a Josué, e ele passou para o povo. E se você quer acompanhar a história onde eu estou lhe dizendo, vai para o capítulo 3 do livro de Josué, e você vai ver como é que eles passaram o Jordão, como que Deus foi com eles. Quando a Bíblia diz que no capítulo 3, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja tudo entre vós, e ela uma distância de 2000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Mas versículo 5, capítulo 3, versículo 5, grava aí, abençoado. Estou fazendo você ler um texto, e se você não pode agora, marca e faça a leitura para você meditar. Capítulo 3 de Josué, versículo 5, chama minha atenção, porque disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Talvez também é esta palavra que eu deixo para a sua vida. Santificai, irmão. Santifica. E se você se santifica, orando, buscando, se ligando nas coisas de Deus, você se aproxima de Deus, você faz a vontade de Deus. Agora, se você deixar isso, a frieza vai batendo na sua vida, e você vai ficando distante de Deus.
Mas é interessante, eu quero fazer a conclusão desse texto, quando o Senhor ordena que eles devem passar o Jordão. Aos preparativos então para que eles possam adentrar. E quando a arca da aliança, os sacerdotes que estavam carregando, pisa na beira ou na água do Jordão, o milagre acontece que aquele rio se abre. E diz a Bíblia que ele seca dali onde o povo de Israel estava atravessando até o Mar Morto. E o povo de Israel passa pelo Jordão. Deus ordena que os sacerdotes e levitas fossem escolhidos 12 homens, 12 príncipes. Mas para que isso? Porque eu quero deixar um memorial, porque vocês têm facilidade de esquecer. 12 príncipes, 12 homens, precisa. Vocês ficam parados no meio do rio, até que o povo passe. E esses 12 homens, do leito do rio, deveria escolher uma pedra, e pegasse aquela pedra e levasse para onde eles fossem acampar, e colocasse aquela pedra no acampamento da sua tribo. E por que isso? Porque Deus queria mostrar a eles e toda aquela descendência que Deus tinha feito um milagre. E eles poderiam afirmar, quando algum dos filhos perguntasse o que é que tinha acontecido, o que tinha feito o Senhor, estava certo de que eles estavam testemunhando do que Deus tinha feito. Se alguém perguntasse que pedra, que significa carregar essa pedra, e por que essa pedra está aqui no nosso acampamento, eles deveriam recordar e dizer: essa pedra nós tiramos do leito do rio Jordão, quando nós atravessamos com os pés enxutos. Então esta pedra representa a passagem do Jordão. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, as coisas de Deus para a nossa vida traz simbolismos, a qual nós precisamos estar prontos e sempre agradecendo a Deus, na condição de nós sabermos que Deus prepara para o seu povo uma pátria. Paulo afirmou dizendo que a nossa cidade está no céu, da qual esperamos o nosso Redentor. Talvez você fique preso a tantas coisas efêmeras desta vida. Desliga-te, deixa estas coisas e se apegue às coisas de Deus. Obedeça o que está escrito. Quantas pessoas estão preocupadas? O que vai acontecer? Será o que vai acontecer? Eu posso afirmar para você, e o que eu mais espero é a pátria celestial. É aquilo que Deus em Cristo nos prometeu, pois Ele falou isso e já tem muitos anos, 2000 anos. Alguns estão dizendo: será que vai acontecer? Claro, vai acontecer. E se você que vem acompanhando os noticiários, se você vem acompanhando, tudo se funilam. E eu quero deixar aqui um lembrete a você que já aprendeu um pouquinho comigo,
Mostrei algumas verdades para você, meu irmão, e vou dizer novamente. Se hoje a igreja, o olhar da igreja, porque a igreja do Senhor Jesus, não é isso que os homens estão pensando, que é um lugar de aglomeração. A igreja do Senhor é muito mais do que isso. É aquele lugar onde atende os necessitados, aflitos espirituais. Porque o Senhor Jesus liberta aqueles que são cativos. E é você, igreja, você que faz parte da igreja. Se você tem o desejo de ver Jesus, se aproxime mais de Jesus. Porque muito em breve vai acontecer, e aqueles que se aproximam de Jesus hoje terão a revelação do mistério que é o arrebatamento da igreja. E eu queria pensar o que será daqueles que irão procurar uma igreja depois do arrebatamento. O que será daqueles que correrão? Eu posso até afirmar para você já uma coisa. Se existir uma igreja depois do arrebatamento, se existir uma igreja evangélica depois do arrebatamento, qual é o sentido desta igreja? Porque o verdadeiro sentido da igreja hoje é morar com Jesus. Então você precisa entender que o Senhor está preparando o seu povo para morar no céu. Não adianta você pensar nas coisas desta terra. Desligue dela. Firma os teus passos com Jesus. E com certeza Deus lhe dará força para atravessar esse Jordão, para vencer a dificuldade da tua vida. Jovem, adulto, criança, esforce, atravesse o Jordão, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Prudentemente, siga mais um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará.